Então, gente, vamos lá retornar a aula então. Eu estava falando do diafragma, né? E eu estava falando o seguinte, que ele deve ser um uso combinado, né? Ele não deve ser utilizado sozinho. Por quê? A gente sabe que o espermatozoide ele tem uma vida útil. Então, dependendo da hora que a mulher vai desacoplar ali o diafragma, pode ser que tenha algum espermatozoide ali ainda, né? E pode ser que ele consiga escapar e subir ali para o útero. Então, por isso que é recomendado que utilize ali um outro método junto, tá? Que no caso é o espermicida, tá? Eu vou falar do espermicida agora para vocês. O espermicida, ele também não é muito eficaz sozinho, tá? Ele deve ser utilizado com um outro método anticoncepcional, né? Podendo ser ele também o diafragma. E aí, quando ele é utilizado com diafragma, aí sim a gente tem uma eficácia boa, tá? E eles são comercializados em vários tipos, né? Ele é feito em forma de gel, espuma, pomada, tá? E qual que é a função dele, né? A mulher, ela introduz ali, né, esse produto na vagina, no interior da vagina, e esse produto, ele tem uma composição química, né, que faz que o espermatozoide perde a mobilidade e o espermatozoide acaba morrendo, né? Então, essa substância química, ela age na membrana do espermatozoide, né? É como o espermatozoide, a gente sabe que ele se locomove ali através da cauda dele, né? Então, é como se ele congelasse o espermatozoide, né? Como se fosse uma cola, né? Então, é como ele imobilizasse o espermatozoide e o espermatozoide ele acaba morrendo depois. Tá? Eu brinco até, gente, uma brincadeira, né? Mas assim, para ficar mais claro para vocês, imagina, sabe aqueles adesivos que você coloca debaixo do fogão, debaixo do armário para matar o rato? Que ele passa ali, aí ele fica colado ali, depois ele morre? É como se fosse isso, tá? A ideia aí é parecida. Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar. É injetável ou ingerido? Então, gente, ele é colocado na vagina, tá? É como se fosse uma pomada, como eu disse, ele é comercializado de várias formas, né? Então, vamos supor, a pomada, a mulher, né, passa a pomada, né? Geralmente vem com um tubinho, mas assim, depende muito do fabricante, mas a mulher, ela passa a pomada ali no interior da vagina, é onde ela conseguir, né? E nisso, quando o espermatozoide passar por ali, né, ele vai ser capturado, né, e não vai conseguir subir para o útero. Mas, como eu disse, não é bom utilizar ele sozinho, tá? Não é bom utilizar ele sozinho, tá? Você tem que utilizar ele junto com com outro método. Eu vou colocar a imagem para vocês. Ó, aí tá as formas. Tem mais, né? Mas aí é uma das formas que existem dele, tá? Agora, gente, eu vou falar do tipo de contracepção hormonais, tá? Os hormonais, eles são os mais utilizados pelas mulheres e ele também é o mais conhecido, né? E o que é métodos contraceptivos hormonais? São aqueles que contêm hormônios, tá? E esses hormônios, eles produzem algumas alterações ali no aparelho genital feminino, tá? E essas alterações principalmente no ovário, nas tubas uterinas, no endométrio e no muco cervical, tá? Lembra do muco cervical que eu falei? Essas pílulas anticoncepcionais, enfim, seja qual método que for, ele faz esse muco ficar bem espesso, mais espesso do que ele já é lá na cervix por mais tempo, tá? Aí você vai explicar, né, como de fato ocorre, né, a atuação desses hormônios. Alguém aí sabe me dizer? Vamos supor, anticoncepcional, qualquer método à base de hormônio, vocês sabem me dizer como é que ele age ali no sistema genital? Porque todo mundo sabe o que é uma pílula anticoncepcional, né? Imagino que todo mundo sabe aí o que é um implante, né?
mais a injeção, né, que uma de vocês aí falaram, mas vocês sabem qual que é a ação desses métodos à base de hormônio e que ele faz no corpo da mulher? Alguém sabe me explicar a fisiologia disso? Peraí, gente, rapidinho. Me falem aí no bate-papo, se vocês sabem me explicar a fisiologia disso. Como é que isso acontece no corpo? Impede a ovulação? Sim, mas como que impede? Vocês sabem? Alguém já ouviu falar? Sabe como funciona? Quem quiser ativar o som aí para conversar comigo, pode ativar. Não? Então eu vou explicar. Impede que ele fique... Sim, mas como que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. Vocês sabem o que é a hipófise, né? Vocês sabem o que é a hipófise? Então vamos lá. A hipófise, gente, ela que é responsável por produzir o hormônio FSH e LH, tá? A hipófise, ela é uma glândula endócrina, tá? Ela é uma glândula endócrina que ela fica localizada ali na base do encéfalo, tá? E ela é responsável por produzir esses dois hormônios, o FSH e o LH, tá? E quando ela produz esse hormônio em muita quantidade, né, esse hormônio ele chega num nível elevado no sangue, tá? E quando esse sangue passa ali pelo corpo, pelos ovários, né, esses hormônios, eles estimulam os ovários a produzirem, né, o estrógeno e a progesterona. E a gente sabe que o estrógeno e a progesterona é responsável por quê? Por fazer ali, né, a maturação dos ovócitos. Eles que fazem o amadurecimento dos ovócitos, para esse ovócito sair do ovário e ir para a tuba uterina para ser fecundado. Entendeu aí como é que acontece esse esquema? Então, ó, aqui a gente tem a hipófise. E a hipófise, são exemplos, tá, gente? E a hipófise, ela produziu o FSH e o LH. Quando esse hormônio ele atinge um certo nível no sangue, ele estimula os ovários a produzir o estrógeno e a progesterona. E esses hormônios que são responsáveis pelo amadurecimento dos ovócitos, tá? E quando a gente tem os amadurecimentos dos ovócitos, né, de um ovócito no caso, ele é expulso, né, pelo ovário, no caso ele é captado ali pela tuba uterina, né, e ele fica ali na tuba uterina no período fértil para ser fecundado. Deu para pegar aí? Me falem que se sim, para eu continuar. Deu para pegar, gente? Não entendi direito. Walter entendeu. Explico de novo. A hipófise, né, que é uma glândula endócrina, ela produz dois hormônios, tá? O FSH e o LH, tá? E esses hormônios, eles vão para a corrente sanguínea, tá? E quando eles vão para a corrente sanguínea, né, passa ali pelos ovários, esses dois hormônios, eles estimulam os ovários a produzir, né, o estrógeno e a progesterona. E a gente sabe que o estrógeno e a progesterona é responsável por fazer o amadurecimento ali dos ovócitos. Então, é um ciclo, né? A gente tem a produção ali do FSH e o LH, eles passam ali pelos ovários, né? E quando eles passam pelos ovários, eles estimulam, né, a produção do estrógeno e a progesterona. Tá, o estrógeno e a progesterona é responsável por fazer ali a maturação dos ovócitos, para esse ovócito ir para a tuba uterina para ser fecundado. Agora, beleza, vocês entenderam isso. Quando a mulher ela faz o uso de um método anticoncepcional à base de hormônio, o que esse medicamento, ou enfim, o que esse método faz? Essa, gente, é a fisiologia natural do nosso corpo, isso que eu expliquei, tá? Todo mês acontece isso. Agora, quando a mulher, ela toma algum medicamento, né, usa ali a injeção, ou coloca ali o implante, o que acontece? O que acontece com todo esse ciclo, com todo esse esquema?
A gente tem que ter em mente, gente, que é um ovócito por mês, tá? Ali na tuba uterina. Me falem aí, o que vocês acham que acontece? Agora que vocês já sabem como é que acontece o pé dessa produção. Isso aí. Tá? Mas como que impede? Eu sempre gosto de estimular vocês a entender como que acontece, né? Vou explicar, tá? Quando a mulher, ela faz o uso, vou dar o exemplo do anticoncepcional, mas existem N métodos, tá, gente? Mas vamos lá que a mulher, ela toma pílula anticoncepcional, né, ali todo dia, né? Essa pílula anticoncepcional, ela tem hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Porém, esses hormônios, eles são sintéticos. Ele só vai servir para enganar o cérebro, entendeu? Ele só vai servir para enganar a hipófise, né? Vamos supor que a mulher pega, faz o uso ali, né, da pílula anticoncepcional, a gente tem ali a dose desses hormônios sintéticos, tá? E quando a hipófise, gente, ela é uma glândula muito sensível, então tudo que passa por ela tá ligada, entendeu? Então, quando esses hormônios sintéticos passam pela hipófise, ela fala, opa, aqui nesse corpo já tem o estrogênio e a progesterona. Então, ela entende, se esse corpo já está produzindo o estrogênio e a progesterona, eu vou precisar produzir o FSH e o LH para estimular o ovário a produzir o estrógeno e a progesterona. O que vocês acham? Me falem aí. Será que a hipófise, entendendo que aquele corpo já tem estrogênio e progesterona, ela vai fazer a produção dos hormônios FSH e LH para estimular os ovários? O que vocês acham? Não. Exatamente, Luísa. Eu vou até ler teu comentário, ó. Ele meio que substitui o hormônio natural e finge que vai amadurecer o óvulo, só que esses hormônios são falsos. Perfeito. É isso aí. Tá? Esses hormônios, eles são sintéticos. Então, é muito parecido com o que o nosso corpo produz, mas ele não tem função de amadurecer os ovócitos. Então, ele só serve para enganar a hipófise. Então, a hipófise, ela é bloqueada. Ela entende que não precisa produzir FSH e nem LH. Né? E com isso, não vai chegar nada lá nos ovários. E com isso, a gente não vai ter o ovócito maduro. O ovócito não vai ir para a tuba uterina. Então, gente, isso é dúvida de muitas mulheres. Quando a mulher ela toma algum anticoncepcional, faz algum método anticoncepcional, ela não ovula, tá? Ela não tem período fértil. Porque tem muita mulher que toma anticoncepcional e calcula a tabelinha. E não tem o porquê. Porque se você faz o uso do anticoncepcional, você não vai ter o ovócito ali na tuba uterina. Então, você não vai ter período fértil. Entendeu? Então, vocês entendem a importância do nosso conhecimento para a gente não sair falando bobeira? Porque tem muita mulher que fala, né? A mulher usa o anticoncepcional, aí tem ali a tabelinha. E, tipo assim, teoricamente, ela não ovula. Deu para entender? Deu para pegar? Vamos prosseguir? Vocês entenderam, gente? Eu gosto que meus alunos entendam muito o funcionamento de tudo, sabe? Tudo que eu puder passar para vocês, poderia muito bem chegar aqui e falar, né, o que é pílula, mas não precisava explicar esse mecanismo. Mas, assim, eu quero de verdade que vocês entendam. Ó, então, quando uma mulher quebra a sequência dos anticoncepcionais engravida porque os hormônios naturais conseguiram... Então, gente, quando uma mulher é uma dose diária que o corpo da mulher recebe, não é que ela tomou a pílula anticoncepcional um dia e pronto, o corpo dela vai parar de produzir os hormônios naturais. Então, dependendo ali, se ela fazer o uso muito desregulado do anticoncepcional, o certo é fazer o uso correto,
tá? Todos os dias no mesmo horário. Mas assim, se ela não faz o uso direito, ele não vai ter a mesma eficácia. Pode ser sim que a gente tenha ali um ovócito maduro, tá? Suficientemente maduro. Depende muito, né? Vamos supor que a mulher esqueceu um dia. Lógico que o ideal não é, né? Mas aí, né? Às vezes ela já tá ali perto de menstruar, né? O período que era para ser o período da ovulação já passou. Às vezes a mulher toma um dia e esquece 5, entendeu? Então aí fica complicado. Tudo tem que ter uma certa responsabilidade. Por isso que lá no início eu perguntei para vocês qual que é o melhor método, né? E aquilo, o melhor método é aquilo que a paciente vai conseguir aderir, né? Ou o paciente vai conseguir aderir, tá? Igual eu falei, às vezes parece que o anticoncepcional ele tem um custo bom, né? A pílula é um custo, né, bom, ele é eficaz, mas se a mulher ela não tem, porque tem gente que não realmente não consegue, tá? Isso aí não é nem julgando, né? Tem gente que realmente tem uma dificuldade tremenda, né, para lembrar de horário, ou tem gente que tem dificuldade de engolir comprimido. Assim, nada a ver com isso, né? Mas o meu noivo, ele sente dor de cabeça, ele sente o que for, mas ele não toma comprimido, ele tem pavor de remédio, tá? Porque ele não consegue engolir. Até que recentemente a gente descobriu a causa disso, né? Porque ele tá com um diagnóstico aí de uma suposta esofagite, né? Tá estreitando, então assim, mas pode ser por isso, né? Segundo o gastro dele. Só que tem gente que tem dificuldade também, então assim, são vários fatores, tá? Então, gente, vamos prosseguir. Então, métodos hormonais, a gente tem a pílula anticoncepcional, tá? Que é aquela que a mulher toma, né? Faz uso todos os dias, né? Tem dois tipos. Tem uma que ela faz a pausa para menstruar, tá? Mas assim, isso aí depende muito do fabricante, enfim. E como é que a pílula funciona, tá? Ela impede o amadurecimento do ovócito, ou seja, a gente não tem a saída do ovócito ali para a tuba uterina, tá? E automaticamente a gente não tem a fecundação. A gente também tem a injeção, que ela é basicamente a mesma coisa que a pílula anticoncepcional, só que a injeção ela já é mais indicada para as mulheres que têm a dificuldade de lembrar todo dia de tomar um remédio, tá? Então a mulher ela toma uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, tá? Lógico, por um profissional de saúde, a aplicação é feita por um profissional de saúde, tá? E ela, como eu disse, ela basicamente ela age da mesma. Todos os métodos anticoncepcionais à base de hormônio, ele impede a ovulação, tá? A gente também tem o anel vaginal. Vou colocar a imagem para você. Vocês já ouviram falar do anel vaginal? Olha aí como é que é. Ó, gente, existem muitos métodos, né? Aposto que pelo menos um desses vocês não conheciam. São muitos. O anel vaginal, ele é um método em forma de anel, vocês conseguem ver, né? Ele mede mais ou menos 5 centímetros e ele é feito de um silicone flexível. Então, vocês conseguem perceber aí que com os dedos a mulher ela consegue formar até um 8 com ele, né? Ela consegue comprimir ele, tá? E o que que ela faz? A mulher insere esse anel na vagina, tá? E esse anel, ele libera, né, de forma gradual hormônios. Ele também possui hormônios nele, né? E de forma gradual, ele vai liberando hormônios. E esse hormônio faz ali todo aquele processo que eu expliquei, né? Ele impede a ovulação, tá? Através dessa liberação gradual de hormônios. Tá? Ele deve ser utilizado aí durante 3 semanas seguidas, depois ele deve ser retirado, tá? E a mulher ela deve fazer uma pausa de uma semana e depois voltar a colocar o anel, tá? E como eu disse, gente, a ação ali é basicamente a mesma, tá? Vou colocar a imagem para vocês verem como é que ele fica no corpo. Ui.
Aí, gente, ó. Tá vendo? Aí libera ali de forma gradual, ó, a libertação de hormônios e faz todo aquele processo. Deu para entender? A gente também tem um adesivo. Vou colocar a imagem do adesivo aqui. Ó. O adesivo, gente, ele também é, né, um anticoncepcional à base de hormônio, tá? E ele imita ali um esparadrapo, tá? Então, ele é como um adesivo. Você fixa ele na pele, tá? E ele libera ali, né, de forma gradual, né, hormônios que faz ali todo aquele processo que eu já expliquei, tá? E esse hormônio, a gente também de forma gradual, né? A pele vai absorvendo esses hormônios, tá? E aí acontece todo aquele esquema que eu já expliquei, tá? E, gente, esse adesivo, ele pode ser, né, colocado no abdômen, no braço, nas nádegas e até nas costas, tá? E geralmente, gente, esse adesivo, a mulher deixa ele, né, por uma semana, né? E toda semana ela troca esse adesivo, tá? Então, durante 3 semanas, uma vez por semana ela aplica esse adesivo, tá? Por um total de 21 dias. É parecido com o anticoncepcional, aquele que você faz a pausa, tá? E ele, gente, deixa eu colocar a imagem aqui, ele fica aparente. Então, assim, dependendo do local que você colocar, ele vai aparecer, ó, tá vendo? Aqui, abdômen. Então, às vezes isso pode ser um problema para a mulher, tá? Então, assim, isso aí vai depender. Então, tem regiões específicas. Foi essa que eu mostrei na imagem. Deixa eu colocar aqui. Ó, na parte superior do braço, no abdômen, no glúteo. Assim, gente, essas regiões é onde a gente aplica ali a medicação, né, quando é necessário. Por isso que está mostrando aí na foto. Só que você pode colocar onde tem bastante tecido, né? Bastante gordura, né? São regiões assim que tem bastante tecido adiposo. Então, mas existem essas regiões específicas, né? Que é onde a gente aplica as medicações, deltoide, enfim. Deu para pegar? Agora eu vou falar sobre o implante contraceptivo. Quem já ouviu falar do implante contraceptivo? Ele também é um método à base de hormônios. Vou colocar a foto para vocês. Ó. Ele, gente, é bastante eficaz, tá? Ele é muito eficaz mesmo, tanto que muitas mulheres estão utilizando ele, tá? E ele é como se fosse de um tamanho de um palito, tá? E ele é colocado, né, abaixo da pele, na parte superior do braço, e ele é como se fosse um reservatório. Então, ele também libera ali, né, de forma gradual, na corrente sanguínea, o hormônio progesterona, né? E ele impede aquele mesmo esquema que eu expliquei desde o início. Ele impede que os ovários liberem os ovócitos, tá? E ele também faz com que o muco cervical fique mais espesso. Lembra lá no início que eu expliquei esse muco cervical, que é como se ficasse tipo um gelo lá na cervix? Então, ele deixa com que esse muco ele fique mais espesso. Vou colocar a imagem para você. Tá? E esse método é colocado pelo médico, tá? Esse não somos nós
Colocamos, literalmente é um implante, ele fica abaixo da pele, tá? Eu deixei, gente, mais informações sobre vantagens, desvantagens, como é que é a colocação. Eu deixei tudo, só que não tem como eu falar tudo aqui, porque a aula de hoje é muito grande, vocês estão percebendo, né? Então, assim, não tem como falar tudo aqui, tá? Agora eu vou falar sobre os métodos contraceptivos intrauterinos. Quem já ouviu falar dos intrauterinos? Ele é bastante famoso também. Falem aí, já ouviram falar dos intrauterinos? DIU. Um exemplo é o DIU, né? O exemplo mais comum. E ele é um aparelho que fica dentro do útero, intrauterino, né? Ele fica dentro do útero, tá? Porém, ele já é diferente aí dos métodos à base de hormônio. O que o DIU faz? Né? O que esses aparelhos intrauterinos fazem? Alguém sabe me dizer qual que é o processo dele dentro do corpo da mulher? Do sistema genital? Mata o espermatozoide. Alguém aí, todo mundo concorda com a Luísa? Como é que ele mata esse espermatozoide? Alguém sabe me explicar? Ele solta alguma coisa? Será? Vou explicar para vocês. A gente tem dois tipos de DIUs, tá? Os mais conhecidos, tá? Que é o de cobre e o de mirena. Tá? Vou colocar a imagem aí para vocês também. Ó, a gente tem dois tipos de DIU. A gente tem o DIU de mirena, que ele é o DIU hormonal, e ele tem o DIU de cobre. E o que o DIU faz? Ele impede, né, o processo de nidação. O que é nidação? Eu expliquei isso para vocês lá na primeira aula. Quem lembra aí o que é nidação? Quem conseguir me responder vai ganhar 1 ponto para inserir na V1. Mentira, gente. Tô brincando. Mas quem aí sabe? Eu tô brincando, hein, gente? Tô brincando. Deixa eu ver o que a Luísa respondeu. Ele impede a passagem do espermatozoide pelas tubas? Sim, mas tem um processo mais específico. O Walter tá falando de sangramento. Então, gente, eu vou explicar o que acontece. O DIU, ele é uma pequena haste, né, em forma de Y, né, uns falam dentro de T, ele é colocado dentro do útero, ele pode ficar ali, né, de 5 a 10 anos. E, né, ele impede o processo de nidação, tá? Nidação é o processo que é quando o óvulo fecundado, ele se fixa, né? Ele penetra no endométrio, né? Quem sabe que o endométrio, né, durante o período fértil, ele aumenta de tamanho, né? Ele fica fofinho, igual eu dou exemplo do travesseiro fofinho. Então, para a gente ter um desenvolvimento embrionário, esse óvulo fecundado, ele precisa se fixar ali no endométrio, se penetrar no endométrio. E o DIU, né, ele impede que isso aconteça, tá? Os dois tipos de DIU impedem que isso aconteça. E por quê? Né? Vou começar falando sobre o DIU de cobre. Tá até escrito aí, mas eu vou... Ó, esse é o DIU de cobre. E vocês conseguem ver aí, né, que a haste dele, ele é revestida de cobre, né? Porém, esse DIU, ele não contém hormônios. Então, o que ele faz? Esse cobre, ele é liberado ali, né, no útero, né? E ele causa uma infecção no útero, tá? E essa infecção causa algumas alterações no endométrio, tá? Então, gente, essa infecção, né, pela liberação do cobre, ela
não faz mal para a mulher, tá? Ela só não causa dano para o útero, e ela só faz mal para o espermatozoide. Então, quando o espermatozoide chega ali próximo ao útero, essa infecção que é causada pelo cobre, ela destrói o espermatozoide, tá? Ela destrói o espermatozoide. Então, o espermatozoide ele não chega nem a ultrapassar e essa barreira, né? Porque o DIU também, querendo ou não, ele forma uma barreira. Então, é muito difícil que o espermatozoide consiga ultrapassar e ir para a tuba uterina encontrar o ovócito, tá? Então, vocês entenderam? O espermatozoide, a mulher, quando ela faz o uso de cobre, a mulher, ela ovula, tá? Lembrando que, nesse caso, a hipófise, ela não é enganada. A gente tem ali a produção do LH, do FSH, né? Eles estimulam os ovários, né, fazem o amadurecimento do óvulo, o óvulo ele é liberado do período fértil para a tuba uterina, tá? O espermatozoide, aí no caso, esse método não vai agir no ovócito, ele já vai ter poder sobre o espermatozoide, tá? Então, o espermatozoide ele não vai conseguir ali ultrapassar o útero e ir para a tuba uterina. Na verdade, quando ele chegar no útero, ele vai ser destruído, tá? E muitos dizem que esse método é abortivo. E o que vocês acham? Vocês acham que é abortivo? Por a gente ter a morte do espermatozoide, digamos assim. Falem aí, galera. Não, o Walter falou que não. Vamos lá, Rafael, Luísa, o que vocês acham? Luciana, acho que não. Luísa repete a pergunta. É um método abortivo? Tem gente que fala que é. Juliana, o que vocês acham? Não é abortivo, tá, gente? Porque o óvulo ele não chega a ser fecundado, tá? No caso aí, o espermatozoide ele não chega nem a encontrar o ovócito na tuba uterina. Tá bom? Ficou claro aí o DIU de cobre? Então, vamos prosseguir. Agora, a gente tem o DIU Mirena. Esse DIU, gente, ele já é hormonal, tá? Além dele produzir essas reações inflamatórias no útero, né, que vai destruir o espermatozoide, ele também libera ali uma quantidade de progesterona, tá? E essa progesterona, ela é liberada aos poucos, tá? E ela pode ser absorvida pela corrente sanguínea. E nisso, ela pode acabar afetando a menstruação. Por isso que muitas mulheres que usam o Mirena não utilizam, não menstruam. Porque é o seguinte, né? Acontece todo aquele processo que eu expliquei, né? Ele pode cair na corrente sanguínea, querendo ou não, ele vai enganar a hipófise, né? A hipófise não vai produzir o LH e o FSH, o FSH e o LH não vai estimular os ovários, querendo ou não, a gente não vai ter o ovócito ali para a tuba uterina e também a gente não vai ter o endométrio ele não vai ficar espesso, porque como eu disse, a gente sabe que no período fértil o endométrio ele fica espesso para receber o óvulo fecundado, tá? Então, quando a mulher ela faz o uso contínuo desses hormônios, esse endométrio ele não vai ficar espesso. E esse endométrio espesso que é expelido durante a menstruação. Então, por isso que pode ser que as mulheres que fazem o uso do Diumirena, elas não menstruam, tá? Vou colocar a imagem de como é que fica no útero. Olha como é que o DIU fica no
Tá vendo? Então, tá vendo que ele fica aqui, ó? Querendo ou não, ele serve de uma barreira, porém o espermatozoide, ele vem, aqui mesmo, ele para, entendeu? Ele sofre ali, né, o útero, acontece um processo inflamatório no útero, né, e esse processo inflamatório, ele destrói o espermatozoide. Então, é muito difícil que o espermatozoide consiga vir, é muito difícil que esse espermatozoide consiga, né, fazer todo esse trajeto aqui. E quando ele faz, gente, tem o risco até de ocorrer uma gravidez ectópica. Mas assim, nossa, muito difícil. É porque nenhum método é 100%. Para medicina, gente, nada é 100%. A gente nunca pode falar, por mais que o paciente esteja muito mal, seja o que for, em fase terminal, a gente nunca pode falar, esse paciente não tem mais jeito, esse paciente... Não, nada é 100%, inclusive os métodos contraceptivos. Tá? Agora, gente, eu vou falar dos métodos de contracepção cirúrgicos. O que seriam os métodos de contracepção cirúrgicos? Alguém sabe me dizer? Gente, pelo que eu tô vendo aqui, a aula já vai acabar de novo, tá? E eu preciso terminar de explicar. Então, se cair de novo, vocês entrem no mesmo link, tá? Mas já tá terminando. Mas entrem, que eu vou terminar de explicar e vou explicar aí a pesquisa, tá? Ou cirúrgicos, então, vou dar uma dica. A Luísa falou ali da ligadura das tubas. A gente tem uma cirurgia que é para mulher e uma para o homem. A vasectomia, isso aí. A gente tem, gente, os métodos cirúrgicos e eles servem para interromper definitivamente a capacidade reprodutiva. Então, a pessoa que vai optar por esse método, é muito difícil que ela consiga reverter. Até tem casos, né, que às vezes a pessoa consegue ali fazer ali a reconstrução daquela estrutura, mas assim, é muito difícil, tá? A retirada do útero também, professora. Então, gente, a retirada do útero, ela já acontece em outros casos, tá? Quando a mulher ela tem algum problema ali, né? Vamos supor, algum risco de câncer, né? Ou miomas, enfim, depende da gravidade do problema. Aí ela tem que fazer uma retirada total ali do útero, tá?